Boa noite, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar aqui a leitura do livro do irmão Bruciense, o estudo da Epístola de Romanos. E vamos continuar aqui nessa leitura, começando desse tópico aí, perfeição sem pecado. Perfeição sem pecado. Alguns entenderam, tem mal este aspecto da libertação e imaginaram que Paulo estivesse ensinando que um crente... Ô Wesley, vou Oi. te interromper aqui. No livro não tem esse tem mal, ficou assim um pouco estranho, é só mal. Eu também achei. Por isso que eu Pode repeti. pular ele aí. Pode pular, né? Uhum. Vou repetir aqui. Eu também achei. Por isso que eu dei uma paradinha e repeti aqui. Eu achei estranho também. Mas vamos lá, vamos recomeçar. Então, perfeição sem pecado. Alguns entenderam mal este aspecto da libertação e imaginaram que Paulo estivesse ensinando que um crente pode alcançar um estado de perfeição sem pecado enquanto estiver aqui na terra. As Escrituras definitivamente ensinam que a perfeição sem pecado será a porção de todo cristão, mas isso não ocorrerá até a vinda do Senhor, o arrebatamento. Naquele momento, a natureza caída pecaminosa será erradicada, e isto, que é mortal, se revestirá da imortalidade. 1 Coríntios 15, 54. Portanto, vamos entender que nenhum crente poderá ter a libertação da presença do pecado enquanto estivermos na terra. Mas a libertação do poder do pecado, todos podemos ter por meio da aplicação dos princípios que Paulo está prestes a revelar. Irmão Elton, em qual trecho de Romanos o irmão tá comentando aí? É Romanos capítulo quanto, verso quanto, para a gente poder dar uma olhada também, antes de comentar aí esse trecho que ele Porque falou. o capítulo 8, ele fala um pouco É o capítulo 8? também, o 6 também. Agora sim, deixa eu ver aqui no livro, Tô tá falando do assim, no livro 5, tá em qual capítulo? é porque ele coloca assim, do capítulo 5, 12 até o 8, 17. Mas o assunto é a libertação do pecado. Sim, Então, dos capítulos, seria interessante a gente dar uma lida, né? Nesse um trecho. pouco. Pode Tem, ser? pode ser no capítulo 6, capítulo 8 também fala. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a Bíblia. Vou abrir aqui. Romanos capítulo 5, do 12 ao 17. É, porque o assunto tá do capítulo 5, versículo 12 até o capítulo 8. São 3 capítulos do assunto, né? Até o capítulo 8. Mas aí a gente podia ler algumas passagens, né? Por exemplo, um pouco aí no capítulo 5, tem também no capítulo 6 no início, tem no capítulo 8, que o assunto é a libertação do poder do pecado. Sim, certo. Eu estou falando assim porque ele está pegando do capítulo 5, né? Porque depois a gente Isso, vai chegar no capítulo 6, no 7, no 8 de novo. isso. Mas do capítulo 5, que é onde o estudo está, ele está Uhum. nesse trecho aí que você falou, do 12 até o 17, não é isso? Isso, isso. Então, vamos dar uma lida nele e aí, depois, se os irmãos, na hora de comentar, quiserem também colocar outros capítulos, outros versículos, ou outros textos bíblicos para reforçar mais, é bom, entendeu? Ok. É só lembrando que inicia o assunto no versículo 12 e termina no capítulo 8, versículo 17. Mas aí a gente vai iniciar no 12, que aí a gente vai vendo até onde a gente...
Tá bom, então eu vou ler aqui do 12 até o 17. Fala assim, Romanos 5, capítulo 12 até o 17. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais aos que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Muito bem. Compartilhar de novo aqui o texto do irmão. Então, perfeição sem pecado, a gente acabou de ler esse texto aí. Se algum irmão está reunido, quiser comentar já esse pequeno parágrafo aí, né, pode ficar à vontade. Vou até reler, né, perfeição sem pecado. Alguns entenderam mal este aspecto da libertação e imaginaram que Paulo estivesse ensinando que um crente pode alcançar um estado de perfeição sem pecado enquanto estiver aqui na terra. As Escrituras definitivamente ensinam que a perfeição sem pecado será a porção de todo cristão, mas isso não ocorrerá até a vinda do Senhor, o arrebatamento. Naquele momento, a natureza caída, pecaminosa, será erradicada, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. 1 Coríntios 15, 54. Portanto, vamos entender que nenhum crente poderá ter a libertação da presença do pecado enquanto estivermos na terra, mas a libertação do poder do pecado todos podemos ter por meio da aplicação dos princípios que Paulo está prestes a revelar. Esses princípios aí, né, que ele fala, né, que Paulo está prestes a revelar, eles estão contidos nos capítulos 5 a 8, né? A partir do versículo 12, de onde Wesley começou, vai até o capítulo 8, 17, né? Que são princípios para o crente, né, usar para a libertação do poder do pecado. É como o irmão está falando aí, o crente ele não tem a libertação da presença do pecado ainda, né? Mas ele tem provisão suficiente para a libertação do poder do pecado. E esses princípios aí, ele quer, por exemplo, ele fala assim, nos considerar mortos, né, com Cristo e vivos, né, ressurretos, né, para Deus. Um outro princípio também é apresentar os nossos membros, né, para, né, ele fala assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
E nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos, na verdade, nem é os membros da gente, não, nossos membros, né, mas ele falou oferecei-vos, isso está em Romanos 6, né, oferecei-vos por completo a cada um de nós, a Deus, né, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, são alguns dos princípios. É a partir do versículo 10, 11. Assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, né? São princípios, né, que a palavra de Deus ensina para a gente usar e sermos libertos do poder do pecado. Então, aí alguns, né? Assim também vós consideráveis, né? A gente deve considerar como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, porque ele não seja o Senhor, né? Não reine, ele não seja Senhor, não seja ele que domine a gente, mas o, o Senhor seja o nosso Senhor, né? Não o pecado, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então são princípios que ele não cita aí, né? Que vai dar ao cristão a possibilidade de se libertar do poder do pecado. Bruce Anstey, não sei se é nesse próprio livro aqui, se a gente já passou por isso. Ele faz ele cita um exemplo, né? Que é do balão de gás hélio, né? Então, ele fala que se a pessoa pega um livro na mão e solta, esse livro ele vai para o chão. E se ele fizer isso 10 vezes esse livro vai parar no chão por conta do poder, né, da lei da gravidade que opera sobre esse livro. Então, o que que acontece? Aí ele vai falar, se você pegar lá uns, não sei, 10 balões e encher com gás hélio, que é aquele ar, gás que é mais leve que o oxigênio, e amarrar esse livro ele vai ficar flutuando. Ou seja, a lei da gravidade vai perder o poder sobre esse livro. Não vai conseguir que ele caia, né? Que ele desça. Aí ele faz esse exemplo, né? Então, o Espírito Santo, né? É uma provisão de Deus, né? No poder do Espírito de vida, é como se fosse esse gás hélio aí que, sendo usado, né? Ele anula o poder do pecado no crente. Mas ele tem que ser usado. Porque se a gente não usar o poder do Espírito, né? Gálatas 5, eu acho, né? Andeis no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, se a gente não fazer uso desse poder, então o pecado ele vai ter domínio sobre nós, né? A gente não vai conseguir se libertar desse poder do pecado, porque a gente ainda tem a carne, né? E mas Deus fez, né, essa provisão aí, que a gente precisa usar, aprender, né? E usar esses princípios que a palavra nos dá aí para poder nos libertar do poder, não da presença, mas do poder do pecado. E a gente, acho que no decorrer aí da leitura do livro, né, vamos ver mais claramente, mais profundamente, isso que o irmão Elton está comentando, né, trazendo para nós.
Mas eu queria comentar aqui, irmão, sobre, especificamente aí sobre esse parágrafo que o irmão Vicente traz para nós, porque até quando eu leio isso, foi uma coisa que foi muito marcante na minha caminhada cristã, antes de conhecer essas verdades, né? De estar reunido somente ao nome do Senhor Jesus, no local onde eu estava, na denominação onde eu estava, era bem marcante essa doutrina era uma doutrina chamada sobre perfeição cristã, que dizia exatamente isso que ele está falando aí, né? Que alguns entenderam mal este aspecto da libertação e imaginaram que Paulo estivesse ensinando que um crente pode alcançar um estado de perfeição sem pecado enquanto estiver aqui na Terra. Isso aí é exatamente o que fala a doutrina da perfeição cristã, que onde eu estava, né, pregava isso aí, né? Dizia que o cristão poderia alcançar um determinado nível, um nível tão elevado de santidade, que eles chamavam de perfeição cristã, que ele aqui ainda na Terra, ele seria um crente que poderia andar, caminhar aqui na Terra sem pecado, né? Sem pecado. Eles chamavam isso, quando alcançasse isso, seria a perfeição cristã. E é uma doutrina e um pensamento, né, como o irmão está dizendo aí, de irmãos, né, que entenderam mal esse aspecto da libertação que o Senhor Jesus traz para nós. A libertação do pecado e do poder do pecado, né? Essa libertação do poder do pecado sobre nossas vidas. Eles entenderam mal, achando que o crente podia, ainda aqui na Terra, caminhando, né, não ter a presença mais do pecado em sua vida. Então, foi um engano, né? E isso é ensinado. E só posso dizer uma coisa, né? Que isso traz consequências para a caminhada do cristão muito, assim, digamos assim, desastrosas, né? Traz consequências danosas para a vida do cristão, porque o cristão que é sincero, né, que quer fazer a vontade do Senhor, sinceramente, e busca o Senhor Jesus, e a gente sabe que tem muitos, né, muitos cristãos assim, verdadeiros aí na denominação, e de onde eu vim também, que pregava essa doutrina aí, né, ele vai, ao tentar alcançar essa perfeição de vida aqui na Terra, sem pecado, né, sem pecado, ele vai cair em situações em que ele vai ficar abatido, triste, ansioso, deprimido. Por quê? Porque ele vai se esforçar na força dele ali, né? Porque quando fala dessa perfeição cristã, né, quando eles ensinam isso, ensinam que você deve buscar isso, né? Deve caminhar até alcançar isso. E aí, para alcançar isso, tem aquela questão daquela busca de fazer coisas, fazer obras que o tornem assim perfeito, né? Sem pecado aqui na Terra. E aí o que acontece é que nesse esforço o crente sincero, verdadeiro, ele se bate muitas e muitas vezes com decepção, porque ele vê na vida dele não acontecer isso que é falado aí, de ter uma vida aqui na Terra sem a presença do pecado. Ele vai sentir, vamos dizer assim, como se fala assim, entre aspas aqui, sentir na pele que ele é um pecador e que o pecado ainda está nele, né? A presença do pecado ainda está nele. E que, mesmo ele se esforçando, lutando com a energia própria dele, ele não consegue se livrar dessa presença do pecado e, né, de pecar, de cair em pecado. E aí o que acontece? Ele acha, por ele não conseguir, ele começa a
entrar num estado de depressão, de ansiedade, porque os líderes, né, conseguem, aqueles que estão à frente, conseguem, vamos dizer assim, mostrar uma aparência de piedade, porque, né, ali na frente de todo mundo mostra aquela aparência de piedade, de um homem santo, sem pecado nenhum, e dando a entender que ele consegue essa perfeição aí, sem pecado, quando está aqui na Terra, dando a entender, porque, na realidade, é pura enganação, pura, vamos dizer assim, roupagem religiosa, né? E ele vê isso, acha que pode, porque os líderes estão mostrando isso, mas ele não consegue, isso eu estou falando do cristão verdadeiro, o cristão sincero, ele não consegue, e ele começa a entrar no estado de depressão, ansiedade, de se achar a pior pessoa do mundo, que só ele é um crente miserável, que Deus não ama ele, e outras coisas mais, e leva a esse estado, vamos dizer assim, deplorável do crente, que ele não tem paz, não tem segurança, não tem descanso, né, em Cristo Jesus, nas promessas do Senhor Jesus, no que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Ele não tem descanso, ele fica, né, desesperado, achando que ele tem que fazer alguma coisa, e perde de vista a pessoa do Senhor Jesus e de tudo que ele fez por nós, e como ele nos ama, e que, estando em Cristo, nós já estamos, vamos dizer assim, salvos, e temos, assim, descanso nele. Perde de vista todas as promessas que o Senhor Jesus faz para nós hoje. Vou citar só duas, né? Então, o Senhor Jesus, a palavra nos ensina nas epístolas que ele é o nosso sacerdote que intercede por nós. Quando nós ainda não pecamos, o Senhor está intercedendo por nós. E a palavra de Deus ensina também que ele é nosso advogado. Se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus. Então, não tem, né, não tem momento da vida do crente que o Senhor Jesus não tenha providenciado um cuidado. Seja você caminhando bem, sem estar em pecado, o Senhor está intercedendo por você para que você não caia em pecado, te livrar do mal e tudo mais. Seja você tendo caído em pecado, ele vai estar também lá diante de Deus como advogado, para interceder por você, agora como advogado, para que você se arrependa, confesse o pecado e volte até a comunhão com Deus. Então, não tem espaço, não tem esse momento na vida do crente em que o Senhor Jesus Cristo não tenha providenciado, né, a provisão, né, o socorro para nós. Então, o crente, ao perder de vista esse Cristo, por causa de estar em vista uma perfeição sem pecado aqui na terra ainda, né, ele vai entrar numa vida cristã, vamos dizer assim, de angústia, de tristeza, de depressão, várias coisas, né? A ponto até, por exemplo, de perder de vista a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua volta para nos levar a estar com Ele, né? Que é o arrebatamento que o irmão está falando aí, né? Que aí sim, na vinda do Senhor, no arrebatamento, e aí quando a gente for transformar, tiver o nosso corpo transformado, aí sim nós vamos estar perfeitos, perfeição cristã completa, porque aí não teremos mais no nosso corpo, né, a velha natureza, a carne, né, e aí estaremos perfeitos, né, perfeitos e sem pecado, um corpo sem pecado. Então, ele perde de vista isso, perde de vista até o arrebatamento, a ponto de se falar que o Senhor Jesus vai voltar hoje, ele fica triste ou fica com medo, porque não sabe se está salvo ou não, porque a vida dele não é perfeita diante de Deus e tal, tal, tal. E, né, ele pensa isso, por causa de uma doutrina dessa aí, né, desse mal entendimento do aspecto da libertação que Paulo fala em Romanos, que nós todos temos, somos libertos
do pecado. Isso também é uma obra, o que o Senhor Jesus fez por nós, nos libertou do pecado. Mas em que sentido? No sentido de que nós temos, né, o poder hoje, com a nova vida, nós temos a nova vida, com o Espírito Santo habitando em nós, né, com o Senhor Jesus cuidando de nós, intercedendo, sendo nosso advogado, sendo nosso pastor, sendo tudo para nós, né, nos capacita a ter uma vida diante do Senhor, sem nos submetermos de novo, né, a ser escravos do pecado. Porque isso, ser escravo do pecado, era antes de crermos no Senhor Jesus. Depois que a gente crê no Senhor Jesus Cristo, que a gente tem a nova vida, que a gente crê e recebe o Espírito Santo, estamos libertos do poder do pecado. Então, né, isso é uma coisa que nós devemos viver e estar bem tranquilos diante do Senhor, porque tudo isso que faz é Ele. Ele é quem fez e Ele é quem faz. Então, não é no nosso poder, não é o nosso poder, que a gente tem algum poder em nós para a gente andar sem, sem pecar, mas é no poder do Espírito Santo, né? Então, quando o irmão, até o Elton falou, né, de a gente tem que considerar, né, como os mortos para os pecados, e depois a gente vai ver outros detalhes que o irmão Bruciante também fala dessa caminhada, né? Então, é uma forma de a gente estar andando por fé. A palavra de Deus nos diz isso, então, por fé, vamos caminhar dessa forma, né? Por fé, vamos caminhar dessa forma, mesmo que ainda agora a gente não veja manifesto em nós, né, essa vida aqui sem a presença do pecado, esse corpo aqui sem a presença do pecado. Ainda não está manifesto, ainda não chegamos a esse ponto. Mas andamos conforme o Senhor já nos prometeu que nós chegaríamos a esse ponto, né, da salvação, dessa completa salvação, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo que a salvação que o Senhor Jesus fez na cruz não é completa, mas estou dizendo, a gente sabe que ainda falta para nós, né, essa vinda do Senhor Jesus para nos levar a estar com Ele e termos nossos corpos transformados, e aí, por fim, sermos libertos da presença do pecado. Mas já somos libertos do poder do pecado. E podemos caminhar conforme, né, essa palavra, conforme a palavra nos diz. E isso, né, a gente vai fazendo assim por fé. É um exercício de fé. E o Senhor nos deixou aqui para a gente colocar, né, em prática esse exercício de fé, essa prática, né, de vida cristã, de piedade conforme a fé, Ele nos deixou aqui, para que assim nós possamos crescer mais, né, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de tudo, né, o que Ele foi, é e será sempre para nós. Né? Vamos crescer mais ainda e assim, né, estaremos mais aptos para, no reino futuro dele, como a gente estava falando ontem sobre o reino milenal, no reino futuro dele, né, a gente está mais apto, termos essa salvação mais, vamos dizer assim, mais ampla, como fala lá Pedro, mais ampla no reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, porque vamos estar, né, ao lado dele para também reinar com ele. E vamos estar mais aptos ainda para isso, né? Cada um conforme aquilo que ele vai fazendo, né? Ou vai exercitando em cada crente, né? Não são todos iguais, né? Nós somos todos iguais, não. Cada um tem uma medida de fé que Deus vai dando. Cada um tem uma medida de fé. Só isso aí, irmão Elton. Alexandre fez
comentário aqui, Wesley, que eu acho que é interessante também, porque ele colocou assim, ou pelo outro lado, quando você falava, né, que o cristão que ele foi mal instruído acerca dessas coisas, ele cai numa condição de tristeza, depressão, de fraqueza, né, porque ele vê, ele aprende, ele ouve, né, é ensinado uma coisa, mas que na prática ele não consegue, ele não vê acontecendo. Aí ele colocou assim, ou pelo outro lado, começa a viver uma farsa, ou digamos assim, sustentar uma pessoa na aparência impossível de ser, né? Acontece isso também. Sim, aí é verdade, né? Aí é aquela coisa do crente vestir uma roupa religiosa, né? Que é aquilo que ele veste só para aparecer ali para os outros irmãos, né? Então, isso também é uma coisa ruim, né? Uma coisa má, porque o, não é nós não andamos vestidos de religiosidade, né? Não é religião nesse sentido, mas é você viver Cristo. E viver Cristo, né, é independente de onde você está e com quem você está se relacionando aqui nesse mundo. Não é para mostrar um grupo de pessoas que você é crente, mas você vive Cristo para mostrar para Ele, né, o seu apreço, o seu afeto, o seu amor por Ele, pelo que Ele fez por nós. Né? E isso, né, fazendo isso, a gente não vai estar preocupado com o que o irmão tá vendo em nós. A gente está preocupado com o que Cristo está vendo em nós. Né? Com o que Deus, o Pai, está vendo em nós. Então, aí a gente não tem para onde fugir, né? Não adianta a gente querer botar uma roupazinha, porque Deus, botar uma roupazinha, uma Bíblia debaixo do braço, porque Deus, ele vê o coração, né? Ele não vê o exterior, ele vê o coração. Então, para Deus, a gente não pode esconder nem disfarçar nada, nem para Deus, nem para o nosso pastor e bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Para o nosso irmão, a gente pode fazer isso, né? A gente veste uma roupa, veste uma aparência de religiosidade e, né, o nosso irmão, a gente não vai, a gente pode conseguir disfarçar muito bem, como tem muitos, né, falsos cristãos, que é joio, que está entre nós e a gente não consegue separar do que é o trigo, porque o joio, na aparência, é igual ao trigo. Então, como é que o joio, um crente, né, é um joio que ele se veste, ele faz tudo como os outros cristãos ali, né, na aparência, vamos dizer assim, na aparência. Mas tem uma coisa também que, se for, vamos dizer assim, é porque tem dois aspectos aí, né? Disso que o irmão Alexandre falou, pode ser um crente verdadeiro. Nessa tentativa, ele usa desse recurso para poder ser aceito no grupo, né? Que é se vestir ou se adaptar àquela forma como o grupo está ali se conduzindo. Né? Mas tem também os falsos mesmo, aqueles que não são cristãos verdadeiros. Aí, para esses aí, eu penso até que não demora para que os que são verdadeiros, pelo fruto deles, pelo testemunho, assim, pelo fruto, pelo que eles produzem realmente de vida cristã, identificar que não são verdadeiros. Né? Sempre vem, né, algum ensinamento mal, alguma má doutrina, né, ou algum pecado lá escondido, né, que ninguém sabe, mas depois vem a ser revelado, né, alguma forma de agir pecaminosa que depois vem a ser revelada. Então, o Senhor sempre vai estar cuidando, né, da sua igreja. É por isso que o problema de ter entrado o joio e ter entrado a ruína no testemunho cristão foi porque
nós descuidamos, né, de cuidar da mesa do Senhor, ou seja, de receber pessoas a comunhão. Descuidou no que sentido, né? Não teve aquele critério, vamos dizer assim, um critério rigoroso de observar, né, e também de julgar, né, os pecados quando eles se manifestavam, tanto o pecado moral, como doutrinal, como o eclesiástico, né? Então, a gente falhou nisso e aí entrou no meio, entrou assim, entrou e se levantou também no meio dos irmãos. Quando eu estou falando dos irmãos, estou falando lá na igreja, lá no início, né, quando não existia a denominação, mas entrou esses, e aí daí foi entrando a irmã doutrina, a, a, o pecado moral que não era julgado, o pecado eclesiástico, que era a formação de grupos ou de homens, né, tomando, né, a frente ou fazendo discípulos para si, não discípulos de Cristo. E aí, né, o resultado é a ruína que nós temos hoje no testemunho, né, da igreja para o mundo. Né, um testemunho arruinado, vamos dizer assim. Welto, se algum irmão for ainda comentar, se não for, vou passar aqui para a próxima postagem, tá bom? Certo. Essa doutrina da libertação do pecado, ela está relacionada com a posição que nós temos em Cristo, pois, segundo a salvação da nossa alma, nós já temos essa salvação como uma salvação passada. Segundo a salvação presente, é o que o Senhor está fazendo, né? Salvação da alma, fomos livres da culpa e da penalidade do pecado. Salvação presente, estamos sendo livres do poder e do domínio do pecado. E salvação futura, seremos livres para sempre da presença e, e da possibilidade de pecar, né? E também do julgamento, né? Do juízo vindouro, né? Mas é interessante porque essa doutrina da libertação do poder do pecado, ela está relacionada à nossa posição, que é o que nós temos em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 6, ele está nos identificando com Cristo pelo batismo na morte, mas não só na morte, também em sua ressurreição, em um poder de uma vida ressurreta. Obrigado, irmão. E olha o que ele fala ali. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, mas não para aí, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, nessa segunda posição, sim, é cabível essa doutrina da libertação do poder do pecado. Mas não há só a posição na vida do crente, há ainda a condição, que é o nosso andar diário. E segundo a nossa condição, estamos sendo livres ainda do poder do pecado. E, e é por isso que nesse capítulo 6, Paulo vai dar, vamos dizer assim,
o modo, como o irmão Bruce Hansen fala, de tornar inativa a nossa natureza caída pecaminosa. E o modo é esses 3 passos, como os irmãos chamam, costumam chamar, que é no versículo 6, sabendo isto, então é o saber, né, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Não vou entrar nisso, porque mais para frente vai ser tratado propriamente desse capítulo 6. Então, o primeiro passo desses 3 seria saber. Depois, mais adiante, considerai-vos mortos para o pecado. Vamos poder ir um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, é o versículo 11. 11 irmãos. Isso. Então, ali é o segundo passo dessa questão quanto à nossa condição, que ainda estamos aqui, né? Há necessidade de se considerar, porque se estivéssemos de fato mortos para o pecado, não haveria necessidade de se considerar. Então, por que que há essa necessidade? Porque agora Paulo está falando da nossa condição, que é enquanto ainda estamos aqui, tendo a presença do pecado. Mas devemos nos considerar mortos para ele. Ou seja, o pecado é personificado como que uma pessoa fora de nós, que a gente tem a capacidade de se considerar morto para ele e para ela, né, essa pessoa. E daí o terceiro passo é o versículo 13, que daí ele vai dizer, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Então, agora ele está falando que se o cristão sabe desta verdade, se considera morto para o pecado, agora ele pode andar em liberdade, e em liberdade é que esse versículo 13 mostra o cristão andando. Porque se o cristão não estivesse livre, não teria sentido esse versículo 13. Mas porque ele está livre, é que há esse versículo 13. Olha só. Se o cristão quer pecar, ele vai ter que apresentar os membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Por quê? Porque ele anda em liberdade. E se ele quer andar segundo a vontade de Deus, que é o que a nova natureza somente quer, no poder do Espírito Santo, então ele se apresenta a Deus, né? Precisa apresentar a Deus. Os mesmos membros, né? Como instrumentos de justiça. Por quê? Porque ele anda em liberdade. Então é muito interessante esses 3 passos os irmãos costumam comentar, né? E muito interessante entender que a posição perfeita em Cristo e a condição, nosso andar diário, que ainda enquanto estamos aqui. Muito bom. As irmãs aí, os irmãos, têm alguma dúvida do que foi falado até agora? Está tudo tranquilo? Tudo bem. Então, Welton, a gente pode passar para a próxima postagem, então? Acho que aí com o irmão Heber falou muito bem aí, dando uma desfecho aí, uma fechada aí nesse assunto, muito bom, muito legal, os irmãos estão aí tão tranquilos, né, entenderam os irmãos e as irmãs, então a gente pode passar, né, para frente? Certo.
Muito bem, então nós temos aí agora ó, um breve resumo. Vê aí, Welton, se está na sequência aí, como no livro. É isso mesmo. É isso mesmo, né, Welton? Uhum. Muito bem. Então nós temos aí agora um breve resumo da libertação do poder do pecado apresentado nesta subdivisão. Um breve resumo da libertação do poder do pecado apresentado nessa subdivisão. Os capítulos, ele vai mostrar as subdivisões na palavra de Deus, não é isso? Que mostra esse resumo aí da libertação do poder do pecado, tá bom? Então, os capítulos 5, do verso 12 até o capítulo 7 e 6, apresentam a doutrina da libertação do pecado. O capítulo 7, do versículo 7 ao 25, é um parêntese, ilustrando o processo experimental pelo qual uma alma passa ao aprender a aplicar a doutrina da libertação. Certo? E o capítulo 8, do verso 1 até o 17, apresenta os resultados felizes que fluem da aplicação em fé dos princípios da libertação. Então, aí está um esqueminha aí, né, um resumido aí da subdivisão desse trecho aí de Romanos, do capítulo 5, verso 12, até o capítulo 8, verso 17, né? Daí, desse trechos aí, né, apresentado essa libertação do pecado, um parêntese, né, para mostrar uma ilustração experimental, né, do que uma alma ela passa a aprender ao aplicar a doutrina da libertação, ou seja, né, ao exercitar em fé, né, essa doutrina da libertação. E o 8, de 1 a 17, mostra o resultado disso, né? Apresenta o resultado, que é um resultado que a gente sabe que é feliz, um resultado que é um resultado de grande bênção para o cristão, né? De grande bênção para o cristão, e o cristão sendo assim abençoado, né? Ele pode ser assim usado pelo Senhor para também abençoar outros irmãos e até outras pessoas que não são cristãos, porque o evangelho, né, é anunciado pelas nossas vidas, né? A nossa maneira de viver também anuncia esse evangelho da salvação em Cristo Jesus, né? Acho que até uma coisa que é bem, vamos dizer assim, contundente, isso é a gente não apenas falar, mas a gente viver o que fala. Então não adianta pregar o evangelho se a gente não vive o evangelho, né? Então é bem contundente. Estou falando assim, não adianta em termos de testemunho, mas a gente sabe que o evangelho da salvação, ele não está preso a nós, né? Lembre-se que Paulo, uma vez preso, ele agradeceu porque ele estava preso, mas o evangelho não, né? Que uns estavam pregando o evangelho por... Eu me esqueci qual é a palavra. Não sei se era por ciúme ou por... Até para aumentar mais ainda o sofrimento de Paulo na cadeia, mas estavam pregando, e Paulo agradeceu a Deus por isso, né? Mas nós cristãos, né, temos esse entendimento, e a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida, né, tem que ser, ela vai carimbar, vamos dizer assim, né, aquilo que a gente fala. Se não carimbar, se não tiver esse carimbo da nossa vida, vivendo aquilo que está sendo pregado, né, alguns vão olhar, vão ver assim e não vão querer saber do evangelho. Lembra até Gandhi, né, que fala assim, que ele... Me esqueci qual é a frase de Gandhi, mas ele fala que quase queria ser um cristão. Se não fosse pelos cristãos, eu seria um cristão. Alguma coisa dessa assim, né, Welton? É porque eu não lembro bem a frase, mas ele estava falando ali do testemunho que os cristãos estavam dando, né, que estava sendo, não era um testemunho muito bom,
pelo menos daqueles que ele estava vendo, né? Que a gente sabe que, né, sempre houve cristãos verdadeiros pregando o evangelho e dando um bom testemunho. Isso nunca deixou de existir e sempre vai ter. O Senhor sempre tem aqueles que são seus e fazem de acordo com a vontade do Senhor. Então, são essas subdivisões. Tem alguma coisa para comentar aí, o Elton? O irmão Weber, o irmão Isaac, algum outro irmão? Durante Tá ok, essa... você Desculpa, vai lá, irmão. pode falar, irmão, fica à vontade. Durante essas subdivisões, o apóstolo Paulo, ele, pela direção do Espírito, né, clara inspiração do Espírito, ele vai apresentar a morte do eu, vamos dizer assim. Porque desde o capítulo 6 ele está mostrando que essa doutrina da libertação do pecado está relacionada em nós estarmos identificados com Cristo na morte, e isso pelo batismo. Então, é necessário que nós nos consideremos mortos para o pecado. Paulo fala no capítulo 6. No capítulo 7, ele vai apresentar também que nós devemos estar mortos para a lei. E no capítulo 7, por incrível que pareça, é o capítulo da Bíblia que é o que mais fala relacionado ao eu, porque ele vai começar a falar de eu sei que em mim, eu, né, sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, tudo relacionado com o eu, né, não habita bem algum. E o que acontece quando o eu está tentando fazer algo, é algo religioso. E algo religioso, por mais que possa ser algo, querer fazer algo bom, na verdade, o que você está fazendo é mal. Por isso que o apóstolo Paulo até vai dizer assim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então é muito interessante. Então, relacionado ao eu, no capítulo 7, Romanos, cerca de 51 vezes. É o capítulo da Bíblia que mais vai apontar. E qual é o resultado disso? No final do capítulo 7, o resultado é que o homem que tenta se ocupar com o eu, ele vai chegar a um estado de miserável. Como o apóstolo Paulo falou ali dessa experiência. O que ele disse? Miserável homem que sou. Que eu sou, né? Quem me livrará do corpo desta morte? E bom que ele não fala o que, né, me livrará, porque ele reconhece que não há nada que ele possa fazer para livrá-lo. Mas há alguém que pode livrá-lo. Então, quem? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, assim que nosso Senhor, né, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí, quando vai chegar no capítulo 8, ele já está entendendo, claro que ele fala isso já tendo passado, né, que ele não precisa mais confiar no seu eu. Ele já está entendendo que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não está no original. Porque se fosse assim, seria condicional, né? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas não existe isso no versículo 1. Então, ele vai reconhecer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Isso é fato, é posição, né? E nesse capítulo 8 de Romanos é o capítulo da Bíblia que mais fala do Espírito Santo. Cerca de 19 vezes vai mencionar o Espírito Santo. E, e aí sim, aí está o verdadeiro poder, né? Para viver essa vida de liberdade, né? Essa vida, como ele fala ali, um resumo da libertação do poder do pecado, né? Essa vida em libertação do poder do pecado. Ele não está dizendo que nós vamos viver o resto da vida nesse poder. Ainda teremos surtos, né, de falhas, de pecados, sempre que quisermos fazer algo na nossa força, no nosso eu. Mas, sim, se nos considerarmos mortos, esse período em que nos consideramos mortos e deixamos de confiar no eu, aí vivemos, sim, livre do poder do pecado. Livres, né?
Vou passar para o próximo postagem aqui, viu, Elton? Certo. Bom, acho que dá tempo ainda da gente pelo menos já pegar o início, né? Vamos ver aqui. Então, o próximo aqui né, fala assim, a doutrina da libertação, no capítulo 5, do verso 12, até o capítulo 7, verso 6. A doutrina da libertação. Então, agora ele vai começar a estudar, ou se aprofundar em cada uma desse resumo que ele tinha feito aqui. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Né? Desses 3 pontos aqui. Ele vai estar se aprofundando, né? Doutrina da libertação, o parêntese, né? Que fala do capítulo 7, e o irmão Weber aí até comentou muito bem aí sobre essa questão do eu ali, né? Então, é um processo ali experimental da alma que passa a aprender a aplicar a doutrina da libertação e que depois desemboca aí no capítulo 8, onde, né, pode ver os resultados felizes que foi da aplicação em fé dos princípios de libertação. Então, vamos lá. A doutrina da libertação, capítulo 5, verso 12, até o capítulo 7, verso 6. A doutrina da libertação envolve entender algumas coisas que foram realizadas na morte de Cristo. Considerar essas coisas em fé e entregar-nos a Deus na esfera da vida, onde Cristo vive para Deus, pelo qual somos capacitados a viver uma vida santificada no poder do Espírito Santo. Se os irmãos quiserem comentar, eu só quero destacar, né, um ponto aí que é que ele fala aqui de considerar essas coisas em fé e entregarmos a Deus, né? Eu queria só destacar esse ponto, né? Porque esse ponto da fé é importante, né? Em Romanos, nos capítulos anteriores, fala de andar por fé, né? E em outras epístolas também é falado sobre o andar ou viver pela fé, né? Acho que tem em 4 versículos, em diferentes epístolas, falam sobre isso. E essa questão da fé é muito importante aqui, né? Porque a gente anda por fé, porque muitas vezes a gente não vai ver esses resultados assim refletindo ou se manifestando em sentimentos, vamos dizer assim, agradáveis, algumas coisas, né, que vão fazer com que nossa alma entre êxtase, em um estado de, vamos dizer assim, de prazer e alegria, e não, muitas vezes, né, as epístolas têm nos ensinado, né, que a gente andando assim, e vivendo dessa como forma para ter nos ensinado, nós vamos sofrer, né, provas, tribulações, até mesmo perseguições, né? E aí entra a fé para ter aquela felicidade verdadeira, aquela paz verdadeira que só o Senhor Jesus Cristo dá, né? Então, não olhar as circunstâncias, porque as circunstâncias que nós vivemos hoje, aqui, agora, não são favoráveis ao cristão, e principalmente ao cristão que quer andar por fé e quer andar, né, conforme a palavra de Deus ensina. Até, né, especificamente nesse tema que está sendo falado aí, a doutrina da libertação, andar conforme essa doutrina, que é viver uma vida santificada no poder do Espírito Santo, como fala ali o último trechinho da frase, né, vai acarretar, sim, né,
em alguns momentos, para outros cristãos, em muitos momentos, né, uma perseguição ou tempos difíceis de aflição, né? Por quê? Porque a circunstância para nós aqui não é favorável, porque é um deserto onde nós vivemos, né? É um mundo que não quer saber de Deus, que é inimigo de Deus, que é contrário a Deus. Então, temos aí os inimigos, né? E então estamos nessas circunstâncias aqui, agora, em um ambiente desfavorável, né, para essa caminhada de fé. É desfavorável, mas o olhar de fé não vê isso, né? Ele vê a vitória, ele vê reinando com Cristo, ele vê estando já em Cristo Jesus e desfrutando de todas as bênçãos que ele tem para nós. O olhar de fé olha isso, né? Vamos lembrar só de um exemplo simples, né, como a gente tem lá no Antigo Testamento, que serve para nosso ensino, né? É igual como Davi foi enfrentar Golias, né? Qual foi o olhar dele para Golias? Um gigante, ele ainda um menino, né? Um adolescente, vamos dizer assim, né? Qual foi o olhar dele? Foi um olhar natural, em que ele via um inimigo em que ele não poderia vencer? Ou foi um olhar de fé em que ele viu, né, um inimigo já derrotado pelo poder do Senhor, né? Pelo aquilo que o Senhor, né, no caso de Jeová ali, né, na época lá dos israelitas, o Deus dos exércitos, é todo poderoso e tal, eles entendiam e criam, ou como Davi assim creu, né? Então, é um exemplo assim que nós temos no Antigo Testamento dessa diferença de olhar, né? Hoje nossos inimigos não são contra a carne nem sangue, né? Mas são contra as hostes, as potestades, né? Nos lugares aí, né? Celestiais aí, e a gente não vê assim fisicamente, mas a gente sente vamos dizer assim, a ação dele contrária, né, àqueles que buscam ter uma vida vivendo nesse poder da libertação que o Senhor nos dá, e assim de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, comunhão com os irmãos, de andar assim uma vida de piedade, né, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e que honra o nome do Senhor Jesus. Então, eu queria destacar esse ponto aí, né, que é importante a gente sempre estar tendo diante de nós essa questão da fé para, em meio a esse ambiente tão desfavorável, a gente continuar firme nas coisas do Senhor. Se algum irmão quiser comentar alguma coisa, a gente pode passar para o próximo ponto, mas eu já estou olhando aqui que o horário já chegou, né, irmão Elton? Então, agora, a partir daí, ele começa o assunto em si, né? Então, nas próximas reuniões, a gente já vai poder Passar aqui para a testemunhar. próxima postagem para a gente saber onde é que está. Não é essa aqui agora? Confirma aí, Elton, com o livro.
Não está aparecendo para mim aqui, não. Ah, tá parecendo não? Diminui um pouquinho aí. Tá bom aí? É, tá, agora tá. É É isso aí. aí, é esse ponto mesmo? É, a origem da natureza pecaminosa. Hum, certo. Então a gente, na próxima reunião, continua daí, né? A origem da natureza pecaminosa, certo, Elton? Isso. Muito bem. Os irmãos, se não tiverem nenhuma pergunta ou comentário a fazer, nós vamos estar terminando, né, por essa noite a leitura aí do livro e vamos estar orando ao nosso Deus e agradecendo. Eu vou estar parando aqui a gravação, ok?